Sejam bem-vindos. Para quem não me aturou ainda, não sabe quem eu sou Ronaldo, sócio fundador da Excel for Canada. Nós falamos Excel for Canada porque é bonitinho, no Excel 4 Canada, Excel for Canada. Porque nós fizemos everything to Canada, right? O que mais que vocês precisam saber? Nós estamos aqui há 7 anos, um pouco mais de 7 anos agora. Somos localizados em Londres, mas trabalhamos com o Canadá inteiro. Aliás, levamos muito mais gente fora de Londres do que para Londres. Calgary, por exemplo, a gente tem uma comunidade grande de pessoas lá. E acho que é isso. Então, vamos começar. A gente já tinha feito um webinar desse uns 3 meses atrás. O pessoal pediu para a gente repetir, que é sempre um ponto muito delicado, né? Bolso, né? Custo de vida e tal, essas coisas, não sei o quê. Então, a gente está fazendo um repeteco, digamos assim, né? Nós estamos fazendo uma reapresentação e nós vamos comentar brevemente sobre alguns pareceres aí, porque esse é um erro comum das pessoas. Eu escuto com frequência, eu quero ir para tal lugar porque lá é mais barato. Eu falo, not really, not really. As pessoas confundem um pouco custo de vida com a facilidade de migrar, confundem um pouco custo de vida com a facilidade de chegar, confunde custo de vida com qualidade de vida, e eu acho que tem uma confusão geral que acontece sempre. Então, eu vou tentar dar um parecer para vocês aqui. Eu estou olhando aqui do lado, se tiver alguma pergunta, eu vou tentar responder ao final. Se eu não conseguir, eu respondo depois por e-mail, porque às vezes acumula bastante. E eu tento ser breve, né, porque senão o pessoal fica chateado que eu fico falando 5 horas seguidas aí. Se deixar, eu fico. Então, vamos lá. O que é o objetivo, na verdade, desse negócio aqui? Quando a gente fala custo de vida, o cara fala assim, não, eu vou para Londres porque o custo de vida é melhor do que Vancouver. Eu falo, not really, eu não acho que é, entendeu? E eu vou tentar mostrar para vocês a análise do porquê que eu acho que não é. Eu não quero ir para Toronto, eu quero ir para as imediações de Toronto, que o custo de vida vai ser melhor. Eu não acho que vai ser, entendeu? Então, as pessoas às vezes têm uma pré-concepção, né, de que você vai para uma cidade menor, você necessariamente vai gastar menos, e esse mito, às vezes, inibe com que a pessoa vá para lugares onde ela tem mais potencial de imigração, por exemplo, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem, por exemplo, eu vou comparar London com Vancouver, só para facilitar a minha apresentação e eu tentar explicar melhor, até porque eu já morei em Vancouver bastante tempo, moro aqui em Londres, fica mais fácil até de eu dar uma comparada, mas funciona a métrica para qualquer cidade, basicamente, com os devidos cuidados regionais, mas funciona assim para a maioria das cidades. Então, qual que é o primeiro erro que eu vejo que a pessoa comete? Eles veem valor de casa, right? Então os caras falam, não, mas a casa para comprar é muito caro, não dá, casa em Vancouver 1,5 milhão, 2, 3, 4, 5, 6, 22. Eu vi uma casa no West Vancouver uma vez que era 22 milhões, isso, né, tá aqui há 7, 8, vai fazer uns 10 anos, eu acho. A casa custava 22 milhões e aí a promoção, né, o advertisement era Great Potential, ou seja, você vai derrubar a casa e fazer de novo. Você está pagando 22 milhões basicamente no terreno, entendeu? E tem gente que compra, né? Fazer o quê? Tem gente que tem dinheiro e não tem juízo, entendeu? Porque ter dinheiro e comprar casa de 22 milhões não necessariamente deveria ser correlato. Mas, enfim, vamos que vamos. Então, por exemplo, as pessoas veem o valor de compra da casa, mas quando você chega, com raríssimas exceções, eu tenho alunos que fazem diferente, mas com raríssimas exceções, você não vai comprar casa nos 2, 3, 4 primeiros anos de Canadá, talvez, entendeu? Então, você está vendo que a casa custa caro para comprar, e aí você inibe-se de ir para esse lugar, mas você poderia ter ido para lá, ter arrumado um bom emprego, ter pago um aluguel legal, ter morado bem e ter conseguido a imigração da mesma maneira que você conseguiria, sei lá, acho que está o Georgia, Barrie, em London, em Kelowna,
por exemplo, entendeu? Por quê? São etapas, né? Eu falo que isso aqui é que nem o Príncipe da Pérsia. O Príncipe da Pérsia passa 150 mil telas para unlock more telas, né? E aí você passa mais telas e vai unlock. Aquela bagaça nunca acaba. Então, o plano Canadá é a mesma coisa, né? Você está pensando em Canadá, são etapas. Primeiro, torcer para dar tudo certo, aplicar o visto e sair, você ter permissão para chegar, ainda mais agora que é da pandemia. A segunda etapa é você se estabelecer. Essa deveria ser a maior preocupação das pessoas, é se estabelecer, ok? Depois disso, aí é você fazer a compra da casa, fazer todas as outras coisas que você precisa. Então, nessa parte de estabelecer aí de 2, 3 anos, né, que você vai fazer o college, vai arrumar um emprego, vai, enfim, você tem que analisar diferente o custo de vida dessas cidades. E é aí que eu acho que as pessoas se confundem. Eu vou dar um exemplo bem básico. Estou vendo algumas perguntas aqui, eu respondo depois para vocês, mas eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Coisa simples, é só para vocês dar uma olhada. Esse apartamento, nós estamos aqui em London, numa região boa, até de se morar aqui. O valor desse negócio 1.325. Estamos na Talbot Street. Eu olhei rapidamente no Kijiji, não olhei muito o aspecto, mas só para a gente comparar valor rapidamente, vocês terem uma ideia. Postado há 21 horas atrás, não quer dizer nada, às vezes o cara reposta, né? Mas anyway, um apartamentozinho legal, que tem tudo que a gente precisaria, 2 quartos, fizeram uma decoração bonita para incentivar os olhos. Nós temos outro aqui, que esse daqui está onde? Está em London também de 2 quartos. Nossa, eles mostram até a parte de amenities lá embaixo. Enfim, nós estamos falando de 1.350, né, mais ou menos. Aqui nós temos me parece ser um basement, em Toronto, em Vancouver, desculpa. Me parece ser um basement, eu não tenho certeza, eles estão chamando de apartamento, mas tem cara de basement isso aqui. 1950. E eu peguei um de 2 quartos também, com a vista até boinha, para a gente poder comparar. Inclusive, esse tom de azul, assim, é a casa que foi decorada, só para encher os olhos da gente, hein? Enfim, um prédio bonito, cheio de amenities também, bem legal. Algumas opções de plantas. Alright? Esse está 2.300. Então, vamos comparar esse daqui, por exemplo, de 2.300, vou arredondar aqui. 2.300 com 1.400, certo? Então, se você comparar aqui 600, está dando $900 de diferença, mais ou menos. Vai 300 aqui, mais 600 lá, tá. Que dê $900 de diferença. Vou arredondar para $1.000 de diferença. Então, por exemplo, eu peguei a parte mais complicada, né, que é sempre o apartamento, né. E claro que com um pouco mais de zelo, dedicação e estando lá, você consegue achar coisas melhores, porque tem gente que só coloca a placa na frente do apartamento, você nunca vai saber, porque ele não lista em lugar nenhum. Então, dá para achar melhor, right? Eu vou dar exemplos disso também. Mas, enfim, então, imagina que você está indo para Vancouver, e aí você fala assim, pô, cara, mas é $1.000 a mais num apartamento que a gente vai gastar. $1.000 a mais todo mês, é muito dinheiro, certo? Eu acho, pelo menos, muito dinheiro. Se estiver sobrando $1.000, manda para cá, a conta vai aparecer, daqui a pouco você manda para cá. Mas, assim, $1.000 é bastante dinheiro para moradia, principalmente. Aí o brasileiro já fala assim, o brasileiro tem preconceito em morar de aluguel, né? Então eles falam assim, morar de aluguel, vou jogar dinheiro fora e tal, e não sei o que, parará. Então, dói 2 vezes, né? Dói pelo nosso hábito de não morar de aluguel, e porque $1.000, aí você converte ainda para reais, você fala, meu Deus do céu, tal. Mas, se você estiver em Vancouver, naquela região, deixa eu ver que região que eu peguei ali, os 2 bedrooms, em Westminster, a cidade onde eu morei ali, na Carnaval Street, olha só, muito bem. Era para estar mais caro até ali, porque eu acho bom aquela região ali. Mas enfim, então o que acontece? Você vai estar ali no Westminster, próximo do metrô, você não vai precisar de carro.
Impossível morar no Canadá sem carro. Não é. Se você está em Toronto ou você está em Vancouver, você vai ter uma qualidade de vida melhor sem carro, porque você vai trabalhar de transporte público, volta transporte público, vai estudar de transporte público, volta transporte público. Você vai no jogo do Canucks, você vai querer ir de transporte público, você vai querer pagar estacionamento, não pode tomar sua cerveja que você vai estar dirigindo, então você vai de transporte público, ou seja, se não, provavelmente o brasileiro ainda vai comprar um carro, com certeza que vai comprar. O meu carro tinha 12 mil quilômetros em 3 anos lá, a gente não andava com o carro, a gente só andava para fazer compra. Então era mais fácil alugar um Uber, fazer a compra e voltar, entendeu? Mas a gente tinha um carro também. A gente brasileiro foi lá, vamos comprar carro, vamos lá, compramos, right? E aqui os juros não é barato, a gente acabou comprando um carro. A gente usou, na verdade, para ir para os Estados Unidos. Parece que a gente usou para bater perna nos Estados Unidos, mas poderia ter alugado também. Então, em Vancouver e Toronto, Montreal provavelmente também, Calgary, dá para você viver uma família sem carro. Vai viver a vida inteira sem carro? Não. Eu estou falando nos 2 primeiros anos, ou no primeiro ano, pelo menos, de chegada, até todo mundo está trabalhando. Dá para morar sem carro? Dá. Em London, então vamos lá, você vai economizar $1.000 a mais se você vir para London, porque você vai alugar um apartamento top, bonitão, renovado, e vai economizar $1.000 por mês. Negócio da Índia, certo? É da Índia ou da China? Não sei, a pessoa sempre acha que é negócio da China, né? Mas enfim, economizou seus $1.000. Aí você vai gastar $300 de seguro para você, $300 de seguro para tua esposa, tu vai comprar um carro, se você for extremamente conservador, de $4.000, $3.000 para um, $4 ou $3.000 para outro. Então, dizer que você comprou um de 4, né? Um carro de 3 mil, para que seja. Você já gastou $6.000, certo? Vamos dizer que você gaste mais, no combinado aí dos dois carros, eu estou sendo conservador, $400 de seguro, que não vai ser um pouco mais, mas vamos dizer que você gastou $400 de seguro. 10 meses dá 4 mil, então nós vamos falar de 4.800, 5 mil. Então você gastou 5 mil de seguro, vai gastar isso ad eterno, right? E você gastou 6 mil de carro, você gastou $10.000 já. Certo? Só para chegar, você gastou $10.000. Se você tiver que colocar pneu de inverno, vai colocar gasolina, se tiver, né? Então, às vezes o carro anda sem gasolina. Mas se você tiver que trocar alguma coisa que ele quebrou, se você tiver que colocar água porque aqui congela, enfim, uma série de outras coisas que pode ser que você tenha que gastar no carro, isso aí vai passar de $10.000 no ano. Mas eu quero ser conservador para dizer que eu não estou puxando a sardinha para Vancouver e tal, não sei o que, entendeu? Então, você gastou $12.000 a mais se você for para Vancouver, de moradia, certo? $1.000 todo mês, fechou 12 meses, você gastou $12.000. Se você vem para Londres, você economizou esses $2.000, sorriso no rosto, mas você vai gastar ele diluído no ano, da mesma maneira, $10.000 para ter o carro, certo? Então você está no lucro. E aí, dependendo de onde você vai trabalhar, você vai gastar mais de gasolina, você vai ter mais manutenção, mas eu estou sendo conservador. Então, vamos dizer que só empatou, certo? Você veio para cá, você está morando tão bem quanto, mas é que você tem 2 carros, então você está achando que está na vantagem. E aí, vou colocar custos baratos aqui agora, só para a gente ficar fácil, tá? Vamos dizer que você levou 6 meses para arrumar um emprego aqui. Não, vamos dizer que você arrumou um emprego no segundo mês, você passou mais 3 meses, certo? Mais 3 meses, que é a experiência para você poder estar elegível para o seguro-saúde daqui. Nesse período, você está gastando $90 por mês por pessoa. Então, 180, 270, está gastando $300 por mês. Se tiver uma família com 3, família com mais, vai ser mais caro. Uma família com 3 está gastando $300 por mês de seguro, você só vai poder estar elegível para o seguro daqui no 4º mês, se você começar a trabalhar. Estou só comparando, certo? E você vai gastar, então, mais 1.200. Você já entubou mais $1.200 até o seu seguro, você está elegível aqui. Lá você vai gastar o estudante, a regra muda toda hora, então pode ser que eu esteja confundindo, mas o estudante não paga e o acompanhante está pagando $70, $75, acho que 80 no máximo. Então, você não economizaria os 1.200, você vai economizar $600 se você estiver lá, certo? De seguro, por exemplo. Estou fazendo tudo conta de padaria baixa, só para facilitar a nossa explicação, para a gente não ficar louco também. Então,
numa primeira olhada, certo? Eu vou para Vancouver, alugar um apartamento que, vou te dizer, é muito mais bala, porque você está de frente para aquele Quayside em Westminster com aquelas montanhas, é lindo. Mas vamos tirar isso de lado, vamos dizer que os apartamentos sejam iguais, ok? Você vai para Vancouver, você vai gastar $12.000 em moradia, e aqui você vai gastar a mesma coisa com moradia, mais os 2 carros que você vai precisar. E a pessoa fala, não, você não vai precisar de 2 carros. Você vai precisar de 2 carros aqui em Londres, certeza. Você pode viver sem? Pode. Você pode viver sem. Mas é mais difícil, é muito mais difícil, porque o transporte público aqui não funciona tão bem. Você quer sair do East para o que é East-West? Or whatever. Você quer sair de um lado para o outro da Oxford, por exemplo, já não tem um ônibus direto, entendeu? Você vai ter que pegar mais de um, você vai ter que fazer uma baldeação, os horários já não encaixam. Se você trabalha à noite, então, esquece. Aqui em Londres tem um ônibus que passa só de sexta-feira. Fala para mim, se não é uma coisa de maluco isso. O ônibus passa só sexta-feira até as 2, entendeu? Tem um polo aqui perto de indústrias, próximo do aeroporto, que é pertinho de casa. Literalmente, de bike é 10 minutos. Mas tem um puto de um ônibus que leva ninguém para ir trabalhar lá. Você tem que ir de carro. E se você trabalhar à noite, pior ainda. Então, você vai precisar de carro nessas outras cidades que não são Vancouver, Toronto, Montreal, Calgary. Você provavelmente vai precisar de mais de um carro, right? E aí, claro, dependendo do seu gosto, do seu custo, você vai gastar mais de carro ou menos de carro. Então, de cara, ok? Empatou o valor. Se a gente quiser ser conservador, porque eu acho que carro gasta mais, mas se quiser ser, assim, fair, vamos dizer. Então, você foi para Vancouver, morou bem, veio para cá, morou bem, mas aqui você precisou de 2 carros, mas ficou igual. O custo ficou igual. Aí você pode escolher outros fatores. A gente vai chegar nesses outros fatores depois. Mas, eu estou falando só de custo agora. Você vai olhar tuition, right? Vamos olhar tuition. Você vai ir para o fashion, certo? A menos que você queira gastar 30, 40 mil na Western, também não tem problema nenhum, mas vamos pegar o fashion, você vai gastar $16.000 por ano, $15.000 por ano, vamos dizer que você gastou $30.000 para fazer o seu curso, certo? Dá para gastar mais, mas vamos dizer que você gastou $30.000. Lá em Vancouver, você poderia fazer a Canada West, você vai gastar 23, você já economizou mais 7 mil de cara. E se você tiver um pouquinho de desempenho, você vai pegar um pouquinho de bolsa, 500, 1.000, você sempre ganha alguma coisinha, você vai economizar mais essa diferença aí, pelo menos. Então, de cara, você economizou $7.000 em tuition, certo? Você vai economizar, né, ao longo desses 2 anos. Você vai morar tão bem quanto, você não vai ter os custos inerentes a carro e tal, essas outras coisas. Então, você vai gastar menos em Vancouver do que você vai gastar aqui em Londres, se você comparar, sei lá, os 3 primeiros anos de vida recém-chegada. Claro que cada um vive de um jeito, eu estou tirando uma média, right? Tem gente que pode vir aqui em Londres para morar com $2.000. Pode. Tem gente que consegue, tem um monte de gente que gasta mais e gasta menos. Estou tirando a média para a gente ter uma noção. Então, eu usei essa comparação para você pensar um pouquinho diferente, entendeu? Não precisa fazer exatamente essa análise que eu fiz. Tem outras análises de custo que você poderia ter, como, por exemplo, tipo de emprego que você vai ter, entendeu? Se você consegue alugar um apartamento lá, você está gastando $1.000 a mais, mas você ganha um emprego que no final do ano você ganha $10.000 a mais, valeu a pena? Entendeu? Então, você tem que outras análises para fazer, mas isso aí é para quebrar o primeiro paradigma de que não necessariamente o custo de vida da cidade ele é impactante quanto as pessoas imaginam. Por quê? Porque o custo de vida, às vezes, leva em consideração o estilo de quem está morando aqui. Comprar a casa, entendeu? O valor de grocery, o valor de outras coisas e tal. Então, tem que tomar muito cuidado quando fala de custo de vida, para você não ficar refém desse custo 1 por 1 e esquecer dos outros fatores. Você pode, por exemplo, ir para uma cidade menor e gastar mais de college, entendeu? E isso daí é mais natural do que... acontece com mais frequência do que as pessoas imaginam. Então, eu sempre falo, primeiro, vai para o plano ideal, certo? Escolhe o plano ideal, que seria você ir para tal cidade, tal província, e migrar por lá e viver lá. Esse é o plano ideal, isso é o que você quer, certo? E aí você faz o plano real. Você fala assim, olha, esse daqui não dá para a gente agora por algum motivo.
E aí você faz a adaptação, faz as outras coisas que você queria. Mas deixar de ir para uma cidade por causa do custo de vida, às vezes você está escolhendo errado, entendeu? Agora, claro, se você falasse assim, bom, eu vou exagerar aqui, eu vou para London ou eu vou para, deixa eu pegar uma cidade pequena aqui que as pessoas ainda gostam. Sei lá, Guelph, não, Guelph já está muito ali, Stratford, beleza, vou para Stratford. Stratford, o custo de vida é um pouco mais barato, Stratford, por exemplo, certo? É uma cidade que está uns 40 minutos aqui, mais ou menos. Então, se você está comparando London com Stratford, duas cidades pequenas, aí talvez o custo de vida tenha alguma relação. Mas, ainda assim, eu pensaria que tipo de emprego que eu vou ter lá, que tipo de emprego que eu vou ter aqui. Vou ganhar mais aqui, vou ganhar mais lá. Eu realmente preciso de 2 carros lá? Eu preciso de 2 carros aqui? Eu ainda faria essa comparação e como que fala? A comparação maior que vocês deveriam fazer seria o custo de tuition, porque é onde vocês vão gastar mais. Se você puder economizar no tuition, você está economizando muito, muito, muito bem, entendeu? Então, que mais? De custo, é sempre essa análise primeira que a gente faz. Então, toma cuidado, porque você está pensando em comprar a casa às vezes e não no custo de aluguel, dessas outras coisas. E quando você estiver comparando o custo de aluguel, faz a planilha do custo do ano, não do custo de aluguel só, o que você vai gastar no ano, por exemplo, entendeu? Isso faz bastante diferença. Se a gente for mais detalhista, por exemplo, você em Vancouver, você não vai precisar de carro, consequentemente você vai ter um monthly pass para usar o transporte público. Você vai receber restituição de imposto de renda lá, porque você pagou o monthly pass. Aqui também você receberia, mas você não vai estar usando, você vai estar usando o carro, certo? Então, tem pequenos detalhes aí que eu acho que fariam muita diferença para você. Quando você tiver com a residência em mãos e decidir que é hora de comprar a casa, aí você vai fazer outra análise, certo? Aí outro momento, vale a pena eu ir para Vancouver mesmo, vale a pena ir para Maple Ridge, vale a pena ir para Vitória, vale a pena, enfim, qualquer coisa que vocês analisarem, mas vocês já seriam residente, aí é outra análise. Então, toma muito cuidado, porque o custo de vida às vezes engana, porque você vai acabar pagando um premium por causa do tuition. Essa é a primeira análise. E o estilo de vida que você vai ter nessas cidades que vai definir um pouco como que você vai gastar. Se você vai precisar de um carro de 2, de 3, de 4, de 5, se você vai precisar do monthly pass, mesmo com o carro você ainda vai ter o bus pass, porque você vai precisar durante a semana. Enfim, você tem uma série de coisas. E aí eu sempre falo, o custo de vida importa parcialmente, porque muita coisa você consegue offset. Claro que é estilo de vida, né? Quem chegar com um bebê de 2 meses em Vancouver provavelmente vai querer carro independente de qualquer situação, entendeu? Vai querer, porque vai ser um pouco mais cômodo. Mas, tirando os extremos, a maioria consegue viver, e acho que viria até melhor, sem os carros lá, ok? E os custos inerentes a isso. Então, quando a gente está falando de custo, esse é o maior erro que eu vejo as pessoas cometerem. Fora isso, o que mais que a gente tem de custo que as pessoas às vezes se enganam? Acontece com muita frequência, as pessoas eu vou dar exemplo do college que fica mais fácil. A pessoa vem para mim e fala assim, não, George Brown é $12 mil o ano para estudar lá de tuition. E aqui no Fanshawe sei lá, 14, 15, por exemplo, entendeu? Só que todos os colleges, não é só o George Brown, todos os colleges têm as taxas extras. Uma coisa é tuition é curso, certo? E aí eles têm as outras taxas. O George Brown, no site deles, eles mostram, não sei se deliberadamente, mas eles mostram o valor só de tuition. Você tem que navegar um pouco para achar os outros custos. Mas são muitos custos. Então, dá uns 2 mil, às vezes, de diferença. Então, quando você vai gastar lá no George Brown, você vai gastar a mesma coisa que o Fashion, entendeu? E você vai pagar mais caro no aluguel lá e menos caro aqui. Então, aí você começa a fazer a comparação. Então, é importante você ter o valor exato do tuition com os custos
não só do valor da tuition, para você ver se você está comparando direitinho também. Quando a gente está falando de carro, né, as pessoas tendem a comprar um carro muito, muito, muito barato no começo, em torno de 3, 4 mil dólares, dá para comprar um carro que vai ficar em 1 ou 2 anos, mas vai ter um pouco de manutenção, right? Às vezes, e aí depende do perfil de cada um, vale ainda a pena você financiar. Se você for uma pessoa disciplinada, entendeu? Você vai financiar esse carro, vai ter uma prestação baixa, mas você não vai ficar precisando trocar de carro pelo menos nos próximos 5 anos, entendeu? Então, uma outra análise é uma outra maneira de você equilibrar os custos também, porque um carro novo você sabe que vai ter quase zero de manutenção, a não ser troca de óleo, pneu de inverno, essas outras coisas assim. Em Vancouver tem que colocar pneu de inverno também, você não coloca, mas tem, por isso que tem mais acidente lá. Mas, enfim, do ponto de vista de custo é isso, e aí as pessoas ficam meio perdidas depois disso, falam, então como é que eu escolho a cidade? A primeira opção que eu vou falar é, escolhe a cidade que você se identifica de viver. Você está vindo para outro país, você já vai fazer uma série de compromissos. Você vai trabalhar com o que você não gosta, você vai viver com pessoas que talvez você não tenha a mesma afinidade, você vai aprender um idioma que não é seu, uma cultura que não é sua. Você tem que ter um mínimo de prazer em estar aqui, certo? Então, vai sempre para o plano ideal. Eu falo, nós acreditamos em sonhos aqui, eu gosto de fazer as coisas acontecer. Então, eu gostaria mesmo de ir para Vancouver. Então, vamos fazer a mágica. Vamos fazer acontecer, entendeu? Vamos achar um basement, vamos achar um outro apartamento, vamos escolher um lugar que gaste menos, e, enfim, uma série de outras coisas. Então, primeiro vai para o plano ideal, né? A cidade que eu gostaria de morar, que eu me identifico, que é o estilo de vida que eu gosto. Se isso, depois da análise de uma planilha anual feita, mais os custos de visto, mais as opções de emprego, estilo de vida, tudo isso, você achar que não é compelling o suficiente, aí a gente vai para a opção B, para a opção C, a opção D, e a gente vai vendo. Essa seria a primeira análise que eu faço. A segunda seria você pegar 3 ou 4 cidades que você já pesquisou e tem um certo interesse e fazer uma planilha com umas 30, 40 linhas, pelo menos. Não precisa ser muito mais que isso, umas 30, 40 linhas de todos os custos normais que você vai ter lá. Você vai ter tuition em todas as cidades, você vai ter custo de gasolina em toda a cidade, você vai ter custo de aluguel em toda a cidade, você vai ter custo de alimentação em toda a cidade. Não é mais difícil fazer essa análise. E assim, não vai no grupo e pergunta quanto custa a compra do mês. Pô. Entra no site do Walmart, coloca o endereço de Vancouver e faz a pesquisa lá você sabe que você vai comprar. Entendeu? O pessoal, às vezes, complica um negócio que é muito simples. Mas, enfim, você consegue saber quanto você vai gastar por mês, você consegue saber exatamente o estilo de vida que vai ter, porque tem acesso à informação em tudo quanto é lugar. E aí você compara essas 3 cidades, escolhe a mais barata e vai para cima. Essa seria a segunda análise. Então, a primeira vai pelo desejo e o estilo da cidade e tenta fazer acontecer. E eu acho que é um approach que é válido porque é a tua vida. O segundo, você vai pela comparação da planilha. E o terceiro vai pelo emprego. Imigração passa pelo emprego. Então, vai para o lugar onde tem mais emprego primeiro e o resto encaixa. Não adianta você falar assim, eu vou para... A Alessandra adora aquela cidade, eu sempre esqueço, onde tem os ursos aqui no norte, a Sault-Ste-Marie, eu acho. Vamos para lá. Aí os caras são 2 developers de .NET. Mas, cara, que emprego que tu vai achar ali em Sault-Ste-Marie de developer.NET versão XP? Não vai, entendeu? Muito difícil acontecer um negócio desse. Então, eu acho que eu vou ter mais chance de emprego ali na região de Waterloo. Não, eu vou para Vancouver, que tem startup. Eu vou para Toronto, que tem startup, empresa, headquarter e tal. Então, emprego é a parte mais importante do processo de imigração e de mudança para o Canadá. E eu acho que é uma análise mais compelling. Eu sempre vou por lá primeiro. O emprego que você tem hoje, se você quer continuar na área, ou o emprego que você vai ter quando você se forma no college, entendeu? Eu me formei em eventos. E aí você está em São Thomas. Mas, cara, que evento que tu vai fazer em São Thomas? Não vai fazer a festa da igreja e acabou, entendeu? Não, você tem que estar em Vancouver, você tem que estar em Toronto, Montreal, lugar onde realmente tem evento, né? Ou pelo menos em London, um evento corporativo, alguma coisa assim.
Então, essa análise é muito, muito importante, é a que eu mais gosto, que quando você está bem empregado, ou pelo menos empregado o suficiente para você se manter aqui, as outras coisas você tem paciência para que aconteçam, entendeu? E a última instância, eu não gosto muito dessa, é onde tem a melhor chance de imigração. Hoje, por exemplo, o Atlântico ele é mais favorável para as pessoas imigrarem. Então, vamos para o Atlântico, vamos tentar fazer a conta acontecer lá, porque nós decidimos que vai ser para esse lado. Por que eu não gosto única e exclusivamente desse opção? Eu gosto dele combinado com o emprego até, mas eu não gosto dessa opção sozinho, porque as regras de imigração mudam. Estava falando com um aluno que ele estava vindo para cá, ele ia fazer o projeto de caminhão, ir lá no Atlântico e tal, e mudaram tudo. E aí tem gente que está aqui em Londres, a mesma coisa, estava em demand, o cara acabou de fazer o curso e tal, e aí agora estão segurando o processo. Então, escolher o lugar único exclusivamente pelo processo de imigração não é uma estratégia muito adequada, right? Que mais? Só me dizer como é que é essa questão de transporte público e necessidade de carro em Saskatoon? Fora a pergunta aqui. As outras eu vou tentar responder depois para não ficar muito longo. Mas vamos lá. Em Saskatoon, é muito parecido com o estilo de London. Não é uma cidade pequena. Eu escuto as pessoas falarem assim, não, eu vou para Saskatoon, que é uma cidade pequena. Você vem do Brasil, tudo é pequeno, né? Aqui, a população aqui é muito pouco. Mas ela é uma cidade que ela tem estrutura de cidade boa, mas, de novo, não é... Vocês têm que entender que o Canadá não é por deficiência que London não tem um bom transporte público, certo? A cidade aqui está em superávit, os caras estão extremamente ricos, os caras têm verbas bilionárias gastando aqui, eles têm 500 mil que eles estão investiram esse ano em transporte público, os caras gastam, não é por incompetência, é por cultura, certo? É cultura. Aqui em London, não imagino, nem na minha próxima geração, na geração da minha filha tem 4 anos, não imagino a geração dela ter transporte público mais eficiente aqui. Ter, assim, um metrô. Essa cidade comportaria metrô, mas não vai ter. Você falar para um canadense para colocar metrô aqui em Londres, ele morre, entendeu? Ele não vai entender. Agora, se ele pega um transporte público em São Paulo, que tem 9 milhões de negros, o transporte público mais eficiente é o metrô, imagina o que ele faria numa cidade dessa. Estava tendo uma discussão aqui outro dia no rádio, se valeria a pena mudar o transporte público, ia ficar massa, ia ficar bem integrado, ia ter uma linha exclusiva, ia ter o monorail, ia ser um projeto bacana, de 10 anos, mas ia ser um projeto bacana. Aí os caras estavam falando assim, você acha, um canadense, né, nascido e criado aqui, falou, você acha mesmo que eu vou deixar de ir com a minha família de carro para um jogo de basquete e depois voltar de ônibus? E eu pensando, mano, é exatamente isso que a gente quer fazer quando a gente está em Vancouver. Deixa o carro em casa, pega o trem, vai ali pro jogo, volta, o metrô na frente do estádio, volta, você tomou sua cerveja, brincou, aproveitou e tal, não teve que se preocupar com estacionamento e tal. Mas a cultura deles é o contrário, eles acham que não, entendeu? Então, quando você tem transporte público em outras cidades que não são bem mais avançada, culturalmente, eu digo assim, de favorecer a região metropolitana, Calgary, a quinta maior cidade do Canadá, ele já tem essa pegada. A cidade é grande, mas eles têm uma pegada mais moderninha. Toronto, com certeza, Montreal, com certeza, Vancouver, com certeza, mas as outras cidades do Canadá, em geral, quase todas, Kelowna, Saskatoon, London, são cidades boas de morar, mas eles não têm essa ânsia do transporte público funcionar. Eles são muito texanos, eu falo, eles gostam de carro, eles gostam de espaço, e é cultural. Aí já estão perguntando aqui do processo de AMP, e eu vou deixar isso para responder por e-mail depois, porque aí já está fugindo do assunto e eu vou ficar maluco com todo mundo aqui. Eu estava querendo só falar dos custos agora, não dos processos de imigração em si, mas a mesma mecânica que eu fiz, só para fechar aqui, e aí depois até amanhã eu respondo e-mail todo mundo, quando você escolher a cidade, você vai escolher comparar os custos corretos. Então, quando a gente está comparando os custos, por favor, coloque em consideração o custo total de tuition, o custo total de moradia e o custo total de manutenção, digamos assim, de moradia,
para os 2 anos iniciais, vocês vão ficar surpresos que a cidade que você achava que era mais barata não necessariamente vai ser mais barata, ok? Tem trocentas perguntas aqui que eu vou ter que responder depois, a gente já passou do nosso tempo aqui, eu tenho outras reuniões acontecendo agora, mas era só para dar uma quebrada de raciocínio aí na cabeça, para a gente poder pensar de uma maneira diferente. Não tem a estratégia certa, tem aquela que é certa para você, mas é uma maneira diferente que a gente vê aqui de pensar e tem funcionado bem, ok? E fica tranquilo que eu vou responder as outras perguntas depois, qualquer dúvida a gente volta a se falar. Olha, gente, abraço, até mais.